O tenentismo foi um movimento político-militar que se desenvolveu durante o período de 1920 a 1935 aproximadamente. Ele teve a liderança dos tenentes, que era o nome que se referia aos oficiais revolucionários da época. Nem todos eram verdadeiramente tenentes, mas em sua grande maioria eram oficiais de baixa patente. Eles estavam insatisfeitos com o sistema político brasileiro, principalmente com as práticas do jogo político imposto. Em 5 de julho de 1922, aconteceu o primeiro movimento tenentista, conhecido como a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Como o próprio nome sugere, 18 homens pegaram em armas e enfrentaram as forças do governo. 16 deles foram mortos e 2 gravemente feridos. Os tenentes rebelados em Copacabana queriam recuperar a honra dos militares, alegando que eram reprimidos pelo governo de Arthur Bernardes. Depois desse episódio, o ideal da revolta se espalhou por outros oficiais em diferentes partes do Brasil. A Coluna Costas Prestes surgiu em 1925 e foi considerado o maior movimento tenentista do período. Os oficiais liderados pelo Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes marcharam ao interior do Brasil durante mais de 2 anos, lutando contra as tropas do presidente Arthur Bernardes. Ao todo, a Coluna Costa Prestes marcou mais de 25 mil quilômetros e cruzou 12 estados. O movimento encerrou-se em 1927, quando se exilaram na Bolívia. No ano de 1929, os principais líderes do tenentismo alinham-se com o movimento que levaria Getúlio Vargas à presidência da República. Naquela época foi criada a Aliança Liberal, integrada pelos governadores estaduais de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e da Paraíba. O ideário da liderança liberal era muito próximo ao do tenentismo: voto secreto universal, voto para as mulheres e combate à corrupção entre novos. O projeto dos tenentistas foi considerado como um movimento salvacionista. Eles consideravam a condição política em que o Brasil se encontrava como a grande causadora das carências existentes. Também eram contrários à existência do federalismo no Brasil, alegando que esse sistema permitia a fragmentação política do país, o que gerava a concentração do poder em núcleos regionais. No entanto, não possuíam um plano de ação e não sabiam como implantariam as reformas que defendiam. Assim, as lutas foram caracterizadas mais pela ação do que pelo discurso. Os tenentistas, em geral, defendiam um projeto para o Brasil baseado no liberalismo. Porém, é importante pontuar que dentro do grupo existiam oficiais que abraçavam outras ideologias, como o comunismo. Então, basicamente, os tenentistas se mostravam liberais em temas sociais e autoritários no meio político.